Muito se tem falado, né, sobre medicamentos que podem ajudar na cura do coronavírus, mas é importantíssimo que a gente se informe com profissionais qualificados para não colocar em risco ainda mais a nossa saúde nesse momento. E aí, para a gente conversar sobre esse tema, eu convidei aqui a farmacêutica Cristiana Mouzinho, que está com a gente por Skype. Muito bom dia, Cris. Seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Bom dia, Mara. Obrigada pela oportunidade, pelo carinho. Bom dia a todos. Eu que agradeço você estar disponível, mesmo que à distância aqui, né, para estar conversando com a gente sobre esse assunto. Cris, para a gente começar, por que é tão importante nesse momento e nessa situação a gente se preocupar com os medicamentos que a gente está consumindo? Então, Mara, as pessoas têm corrido muito atrás de medicamentos para fazer estoque, né, devido à quantidade de informações que nós estamos recebendo pela pandemia da Covid-19. A questão é o seguinte: os medicamentos, eles têm que ser usados em situações específicas, onde o benefício do tratamento se sobrepõe aos riscos, né? Então, essa questão do uso de medicamentos de forma irracional, né, automedicação, é um fator muito complicatório em relação a tudo que vem acontecendo no mundo atual. No caso, por exemplo, do coronavírus, né, a sintomatologia é muito parecida com a da gripe comum. E isso pode ocasionar no uso de medicamentos antigripais que podem mascarar alguns sintomas, né? E aí há uma necessidade maior de conscientização da população para que, no caso de algum tipo de infecção ou virose, que está sendo muito comum hoje em dia, procurar orientação, né? Orientação médica, em primeiro lugar. E quando não tem essa facilidade de acesso, já que nós estamos num período de quarentena, em que o acesso aos profissionais de saúde está sendo bem direcionado para os pacientes que estão numa necessidade maior, que os indivíduos possam ir à farmácia e se consultar com o farmacêutico, né? Eles podem dar a orientação necessária. Certo. Vamos começar falando sobre o ibuprofeno, esse remédio, né, ele que não foi a princípio indicado pela Organização Mundial da Saúde, aí depois a Organização Mundial da Saúde parece que liberou o uso dele. Vamos explicar um pouquinho o que é esse medicamento, quais que são os efeitos dele no corpo e por que ele a princípio não foi liberado para uso? Então, o ibuprofeno, ele é da classe dos anti-inflamatórios não esteroidais, né? É um excelente medicamento, é usado também para crianças, principalmente nos casos de dor, febre e inflamação, tá? Só que o problema do ibuprofeno é que ele causa algumas reações adversas específicas, entre elas o risco cardiovascular. Isso é o que está sendo questionado, apesar de não se ter ainda, né, estudos que comprovem essa implicação dos pacientes com Covid-19 que fazem uso de ibuprofeno. A Sociedade de Farmácia Clínica ela tem questionado, né, essas informações, porém, como tudo é muito novo em relação à pesquisa com os medicamentos, e aí a gente tem que fazer uma ressalva, porque todos os medicamentos que nós consumimos, ela tem uma gama de efeitos, tanto benéficos, como os próprios efeitos colaterais, que podem aumentar a implicação de doenças, podem aumentar efeitos danosos nos órgãos diversos, e isso pode ser um fator complicatório. Então, no caso do ibuprofeno, a atenção maior é em relação ao impacto cardiovascular, tá? Mas, como eu falo para você, né, e está sendo discutido isso constantemente, ainda não existem evidências clínicas que possam indicar, de fato, o não uso do ibuprofeno. Certo. Porém, não está sendo assim recomendado por hora, enquanto não se tem essas evidências mais claras. Nem ele, nem alguns da família dele, como o naproxeno e o cetoprofeno, que têm um mecanismo de ação similar.
É mais uma preocupação, né? Mais uma precaução para que não venha causar, enquanto ainda não tem nenhum estudo científico para comprovar. Outro medicamento, que esse aí está sendo bastante falado, principalmente nos últimos dias, né? Deixa eu ver aqui se eu acerto o nome. Hidroxicloroquina. Vamos falar sobre esse medicamento, esse tão falado, né? Vamos sim. Bom, a hidroxicloroquina é uma substância antimalárica e também utilizada, tá, para doenças reumáticas, tá? É uma medicação muito importante para esses pacientes, porque nesse caso ele atua tanto na fase aguda da inflamação, para os pacientes que têm problemas reumáticos, lúpus, eritematoso, afecções dermatológicas importantes. E no caso da malária, ele interfere no DNA do parasita. Mas o que está acontecendo hoje em dia, né? Existem estudos em andamento, estudos clínicos, né, multicêntricos. Então, começou a ser usado na China, a gente tem uso na Itália, aqui no Brasil também, que está tentando fortalecer a teoria, né, do benefício da hidroxicloroquina. Porém, a gente ainda tem muito pouco subsídio em relação à efetividade desse fármaco e a sua superioridade em relação aos outros tratamentos, né? Pela complicação maior. O que a gente tem recebido de informações é que ele faz sim parte da linha de frente, como está sendo divulgado na mídia, tá? Em casos graves, onde há realmente um risco de vida maior. Mas a gente ainda precisa de mais tempo, de amostra maior com pessoas nessas situações para validar esses estudos mesmo. Certo. Todo mundo saiu correndo aí nas farmácias, né, e acabou comprando e deixou outras pessoas que realmente precisam desse remédio para os tratamentos dessas doenças que você citou, sem o medicamento. Isso é algo ruim, essa atitude? Então, Mara, isso é terrível, porque assim, várias farmácias zeraram o estoque da medicação. E é uma medicação que não tem uma saída muito rápida ou em grande quantidade. Ou seja, o estoque dessas farmácias é um estoque pequeno. E aí as pessoas começaram a adquirir sem ter ideia de como usaria, qual é a orientação do uso, né? A posologia para esse tipo de patologia. E mais importante do que isso é que ao zerar esse estoque, as pessoas que realmente necessitam da medicação ficaram sem poder adquirir. E coincidiu também nessa ocorrência a parada de fornecimento dos laboratórios, né, por hora, para os próprios estabelecimentos comerciais. Então, isso foi, assim, bastante preocupante. E aí a gente precisa tranquilizar a população, porque, como tem sido vinculado também pela mídia, né, o Covid-19, muitas vezes, ele vai se apresentar com sintomas de uma gripe normal. Sim. Vai ter o seu período de incubação e com o tratamento adequado, né, que geralmente na linha de frente é a base de paracetamol e de dipirona, que vão retirar os sinais e sintomas principais, como a dor, a febre, mas não a hidroxicloroquina, tá? Nem a cloroquina. Isso daí são para casos, assim, de uma gravidade muito maior, e isso está sendo feito em ambiente hospitalar. Certo. O remédio, ele tem efeitos colaterais, caso alguém faça uso dele? Tem efeitos colaterais importantes, tá? Como alterações da visão, os próprios problemas cardíacos. Então, a gente fica muito preocupado porque, imagine você, a gente saber de que a maior parte da população que tem um risco maior são os idosos, os cardiopatas, e aí comprando a medicação como a hidroxicloroquina, que há uma potencialidade desses efeitos, isso tem preocupado, né? Então, dores abdominais, náuseas, vômitos, dor de cabeça, esses são os menores, né? Sim. Mas os problemas cardíacos são os que mais nos preocupam.
E aí a gente entra também com a preocupação da automedicação, né? Por que é importante que as pessoas elas não se automediquem? A gente não sabe qual que vai ser o efeito daquele remédio no nosso organismo. Ele pode, inclusive, acabar piorando a nossa saúde, né? Mara, existe um problema muito grande, né? Porque as pessoas, quando vão procurar as medicações, fazer automedicação, elas vão atrás do efeito benéfico do medicamento. E esquecem que existe uma gama de efeitos colaterais, de reações adversas, que são muitas vezes previsíveis e outras que vêm com o continuar do uso do medicamento. Então, só para você ter ideia, essa alternância que é indicada para o uso dos analgésicos como dipirona e paracetamol, versus o período de incubação, né, do vírus e todas as reações que são encontradas, o paracetamol é uma substância muito usada, né, principalmente aqui no Brasil, e que o uso contínuo dele por muitos dias pode ocasionar uma hepatotoxicidade. Nossa. Então, isso é muito importante, você ter alterações funcionais do fígado, que é o principal órgão de metabolização que nós temos. Por lá passa tudo, né? Tanto a parte da medicação como os nutrientes. Isso é muito alarmante e importante. Então, lógico, a gente não vai fazer uso de medicamento, vai ter que observar, por exemplo, todos os efeitos adversos. Mas é importante que esses medicamentos sejam ingeridos com orientação. Isso. Orientação médica, né? Em primeiro lugar. Tá? Principalmente por conta dessa convergência de sinais e sintomas da virose, da gripe normal com o Covid-19 e a orientação dos profissionais que estão diretamente ligados à dispensação dos medicamentos, que são os farmacêuticos. Certo. E para a gente fechar, quem é do grupo de risco precisa redobrar os cuidados? Precisa, né? Primeiro porque, como a gente já comentou, a Covid-19 vem mostrando todos os dias para a gente sinais e sintomas diferentes e apresentação clínica diversa. Então, nós temos agora uma gama de pessoas que estão com problemas para sentir o gosto, o sabor, o cheiro das coisas, que antes a gente não tinha essa informação. A informação que a gente tinha era espirro, tosse, diarreia, febre. Dor de garganta, né? Dor de garganta. Então, a gente tem que ter um cuidado redobrado, porque a gente vê que depois de um tempo o nosso organismo ele já tem alterações importantes do seu funcionamento, que é o que acontece nos idosos. Além da maior parte dos cardiopatas e hipertensos também ser nessa faixa etária, tá? Então, isso tem provocado um certo cuidado extra com essa população. Além das populações também que a gente já tem um cuidado redobrado, principalmente os medicamentos, né? Como gestantes e pessoas que têm fragilidades por outras doenças. Então, a gente precisa ter cuidado. Os pacientes, é muito importante dizer que os que são cardiopatas e hipertensos, eles não podem deixar de fazer uso do tratamento. A preocupação maior está exatamente nessa desregulação da doença, né? Sim. A diabetes, por exemplo, ela aumenta os níveis da enzima conversora de angiotensina 2, certo? No qual o Covid-19 já está sendo divulgado que ele tem uma afinidade muito grande de ligação por essa enzima. Portanto, a gente precisa que esses pacientes continuem os seus tratamentos e, ao ter alguma dúvida sobre eles, consultem o médico, tá? É muito importante isso aí. E os cuidados normais da quarentena, de evitar se expor, de usar as medidas protetivas que vêm sendo discutidas na comunidade científica. Tá certo. Cris, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, por todos esses esclarecimentos, por essa aula, que você nos deu aqui. Atenção, pessoal do grupo de risco, muito, muito, muito cuidado com qualquer tipo de medicamento que vocês vão fazer, tá? Principalmente aí quem é diabético e quem é hipertenso, não deixa de tomar a medicação que você toma normalmente. Não deixa de fazer o uso dela. Cris, quem quiser mais informações, como é que pode entrar em contato com o Conselho Regional de Farmácia aqui de Alagoas?
Então, nas redes sociais, né, a gente tem o @CRFAL, tem o meu Instagram também, pelo direct, doutora Cris Mouzinho. Ele também está acessível, quem quiser tirar dúvidas. E a gente está à disposição, tá? Só um último recado importante. A gente não precisa ter pânico, tá? Só seguir as recomendações do Ministério da Saúde. E isso também vai passar, tá, pessoal? Então, vamos ter cuidado, cautela e também muito amor no coração, porque tudo vai dar certo. É isso aí, Cris. Obrigada mais uma vez, tá? Bom dia para você. Obrigada mesmo. Bom dia. É isso, tá, gente? Cris deu todo o recado, tá, pra gente aí. Vamos ter calma, porque tudo isso vai passar sim. Logo, logo estaremos todos nós juntos, podendo nos abraçar. Pessoa que não só a Cris, também que eu quero que venha aqui, mas várias outras pessoas que possam estar aqui junto com a gente no estúdio. Isso vai passar e você se cuida aí, nada de tomar medicamento por conta própria, tá? Pode ter problemas para você. Nós vamos ficando por aqui, tá? Amanhã nós estaremos de volta a partir de 9h30 da manhã. Tem programa bem assim aqui na telinha da TV Mar. Um grande beijo, maravilhosa segunda para você. Tchau, tchau.